Hoje nós estamos recebendo aqui o Bruno Ferreira, ele está nos falando sobre liderança, né? Se o líder já nasce com esse potencial, se ele pode ser aprimorado. E nós fomos para o intervalo quando tocamos aqui na questão do exemplo trazido do mundo animal para a prática humana, né? No mundo animal, a liderança é disputada até na força, né? Os animais duelam entre si para assumir o comando do rebanho. Isso, na prática, entre os humanos também tem esse tipo de situação? Acontece. Acontece, vamos falar assim, em termos do conceito de liderança, buscar, eu quero ser o líder, eu quero ser o gestor, eu vou alcançar aquele patamar, numa luta até, possivelmente, inclusive financeira. Quando colaboradores buscam uma evolução, uma compensação na empresa, eu quero ser um gestor porque eu consigo ter uma melhor remuneração, ou porque o cargo é melhor, porque tem uma visão, isso acontece. É o puxada do tapete. Isso já aconteceu, em algumas empresas que a gente vê, já aconteceu algumas coisas assim. Hoje tem diminuído a cada dia essas questões. Por qual motivo? Por mais que tenha essa busca por algo, uma visão, é uma postura maior, é um cargo melhor, não necessariamente dessa forma vai se conseguir uma liderança. Porque aquela pessoa que tem essa postura já é uma pessoa que não tem uma aptidão para ser um líder. Porque ele vai estar pensando tão somente no crescimento pessoal e individual, ao invés de pensar em toda a equipe. E quando o empresário, ou até mesmo o próprio líder, divide para governar, é aquela história de colocar um contra o outro. Como é que deve ser resolvida essa situação? Conflitos internos dentro de empresa. A maioria dos conflitos que acontecem é por uma questão de comunicação. Comunicação eficaz e eficiente é a busca que nós temos, com a programação neurolinguística, o coaching atuando dentro de uma empresa. É o primeiro fator que nós buscamos. Então, a primeira coisa que mais gera um conflito dentro de uma empresa é a nossa comunicação. E quando nós temos alguns conflitos, é justamente alinhar a comunicação daqueles que estão em conflito para saber o que está acontecendo. Então, buscar sempre qual é o resultado e qual é a maior intenção, inclusive uma intenção positiva que está gerando esse conflito. O que esse conflito, o que cada uma dessas pessoas que estão no conflito buscam alcançar? Claro que a maioria deles, com uma questão de comunicação, que eu digo, é porque uma comunicação, às vezes, o outro pode entender da sua forma e está totalmente certo, porque nem todos entendem da mesma forma que todas as pessoas. Então, cada um tem um aprendizado, cada um tem uma experiência, então eu posso entender de uma forma e a outra pessoa entender de uma outra forma e está tudo certo. Ô Bruno, acho que a gente pode aproveitar esse nosso encontro aqui para ajudar também algumas famílias que têm lá uma discussão interna por causa da liderança, que não necessariamente deve ser do pai, do chefe da família, ou não sei se talvez devesse ser. Como é que se resolve a questão da liderança no grupo familiar? Nesse caso, a gente está indo para um outro sistema. Falamos do sistema organizacional, empresarial, e agora vamos para o sistema familiar. No sistema familiar, as lideranças elas são um pouco diferentes também, mas atuando da mesma forma. Porque ali nós temos vários líderes. Nós temos a esposa, nós temos o homem, nós temos os filhos. Cada um com a liderança naquele setor que deve atuar. Não quer dizer que nenhum deve atuar no setor do outro, mas tem o seu papel dentro de um sistema familiar. E nesse sistema familiar, a melhor coisa que se existe em relação a um liderando, no sentido da família em si, liderando aquele próprio sistema, que é interessante não falarmos em uma pessoa liderar o sistema, mas aquele sistema se autoliderar. Então, o sistema familiar, a família em si deve liderar tudo aquilo que está acontecendo. Então, se gera algum conflito, a melhor situação, nesse momento, a melhor recomendação é sentar e buscar quais as intenções que se busca com a situação. E onde entra o coach nessa história para ajudar grupos familiares e grupos empresariais? São palestras, são reuniões, são conversas individuais? O coach atua com treinamentos, atua no atendimento individual e atua em grupos também. Nesse momento, quando nós falamos de organizações empresariais ou família também, que pode acontecer, como você nos trouxe esse sistema, o coach ele atua buscando as situações que estão gerando, mas não com foco no problema ou no conflito. O foco nosso é na solução e naquilo que tem de positivo e de forte naquele sistema, seja no sistema organizacional, seja no sistema familiar. Nós entendemos que a melhor forma para buscar uma solução
é justamente identificar as maiores forças. Porque as forças que tem dentro de um sistema organizacional, empresarial ou de uma família, ela em si, se identificada e reconhecida, ela pode solucionar outras questões. Então nós vamos com palestras, vamos com treinamentos de equipe, um treinamento mais amplo no sentido de gerar inclusive acompanhamento daquele resultado, para desenvolver competências para alcançar o resultado pretendido naquele momento. Vai ser bom.